Ora, veja, você lembra da morte lá, que nós falamos aqui, da morte daquele turista aqui de São Paulo, no Beach Park, lá em Fortaleza? Agora, esta morte trouxe à tona, mais uma vez, o risco que pode estar presente nos parques de diversões aqui no Brasil. Nesses parques de diversão que a criançada vai agora, principalmente nas férias. As falhas na fabricação e na manutenção dos brinquedos estão entre as principais causas de acidentes. Tem uma reportagem especial que eu espero que possa ajudar você, papai, você, mamãe, nesse momento. Veja. Quando acontece um acidente, o parque perde o sentido principal para o qual foi criado, o da diversão. Nesses momentos trágicos, os brinquedos e as atrações se tornam objetos de perícia, passam pela análise de bombeiros, da polícia. As investigações costumam ser longas e traumáticas para as famílias. Todas as vítimas, os familiares, deverão procurar um advogado e promover a competente ação de indenização por dano moral e dano material. Ademar Gomes acompanhou de perto um dos casos mais emblemáticos registrados no país. No início de 2012, Gabriela Yokuri Mishimura morreu depois de se desprender do assento de um brinquedo no Hopi Hari, em Vinhedo, interior de São Paulo. Devido à queda, a adolescente de 14 anos teve traumatismo craniano. Gabriela morava no Japão e passava as férias com os pais no Brasil. O brinquedo, chamado La Torre Eiffel, funcionava como uma espécie de elevador, com altura equivalente a um prédio de 23 andares. As pessoas eram suspensas até o limite e desciam em queda livre, a uma velocidade de 94 km por hora. O assento de Gabriela já estava interditado por problemas na trava, mas foi liberado durante uma inspeção feita por funcionários, uma falha humana. O funcionário, por negligência, para colocar os três numa cadeira só, que era o pai, a mãe e ela, pediu que assentasse naquela cadeira que estava quebrada e estava, inclusive, com uma tabuleta. Ele virou tabuleta e pediu que ela sentasse. O advogado também atuou em outros 15 casos envolvendo vítimas de acidentes em parques de diversão. Muito comum, realmente, essa falha do funcionário e da própria empresa. Parece que eles não cuidam, não está preocupado, que ali está um turista brincando para se divertir com aquele brinquedo. Eles acham que não vai acontecer. Acidentes registrados fora do país também evidenciam o risco que pode existir em parques de diversão. Nos Estados Unidos, há 2 meses, um jovem de 18 anos morreu e 7 pessoas ficaram feridas em um acidente no Fireball, ou Bola de Fogo. O brinquedo era uma das atrações de uma feira no estado de Ohio. As vítimas foram projetadas para o ar. A causa foi falha mecânica. No maior parque de diversões da Austrália, 4 pessoas morreram no brinquedo Thunder River Rapids. O problema aconteceu em uma atração que utiliza balsas circulares de 6 lugares. O sistema sofreu uma pane e 2 pessoas foram ejetadas. Outras 2 ficaram presas em uma das balsas. Funcionários tentaram retirar a água, mas não tiveram sucesso. Mau uso, desgaste de peças e falhas no processo de fabricação formam o conjunto de problemas frequentes envolvendo equipamentos para diversões e que poderiam ser evitados a partir da adoção de uma medida indispensável: a política de manutenção. Monitorar o funcionamento de estruturas e do maquinário exige investimento constante, com supervisão de profissionais, o que encarece a folha de muitas empresas e torna inviável a montagem de parques de pequeno porte, muitas vezes instalados em cidades do interior ou bairros afastados do centro. Em Goiânia, os visitantes se divertiam quando o brinquedo conhecido como Twister quebrou enquanto girava no alto. O acidente aconteceu no Parque Mutirama. 11 pessoas ficaram feridas, a maioria crianças e adolescentes. O local estava com grande movimento. Funcionários tentaram acalmar os que estavam no brinquedo.
Pessoal, faça de favor, dá pra passar Em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, o homem de 33 anos ficou ferido depois de ser arremessado de um brinquedo chamado samba. O banco tá solto. Outro acidente grave com o mesmo equipamento foi registrado em Itabira, interior de Minas Gerais. Um jovem de 19 anos foi arremessado e sofreu traumatismo craniano. Ele ficou de pé com o brinquedo em movimento e escorregou. De acordo com os bombeiros, o parque tinha passado por todas as vistorias e cumpria com as medidas de segurança exigidas. Para evitar riscos, profissionais habilitados devem estar presentes na fabricação, instalação e também durante a manutenção dos equipamentos. O CREA é o órgão que monitora as atividades de engenheiros no país. De acordo com este gerente de fiscalização, os que atuam junto aos parques precisam acompanhar as atividades registradas em um livro de ocorrências. É uma memória de um parque de todo o equipamento. Nesse livro deve constar todos os equipamentos, mais simples que sejam, os mais radicais, tá? Os momentos que são feitas a vistoria, que são apertados os parafusos, são lubrificados, são verificadas as fiações, enfim, são N detalhes que é de competência de um profissional verificar. Todas as informações servem também para a apuração dos fatos em caso de acidente. De acordo com Ademir, um dos problemas graves é a chamada venda de assinatura de engenheiros. É uma fiscalização que nós buscamos aí de uma forma bastante rígida, daqueles profissionais que estão vendendo, nós chamamos vende a sua assinatura, ou empresta seu nome, tá? Ou assina, o nome são diversos na sociedade, que somente para atender uma postura municipal, uma legislação, mas não está tendo uma participação efetiva naquilo que ele foi contratado. A lentidão da justiça e os entraves da legislação comprometem as punições dos responsáveis pelos acidentes. No caso do Hopi Hari, funcionários e diretores do parque foram processados pela morte de Gabriela, mas no fim, ninguém foi condenado. No campo civil, foi indenizado realmente os familiares. No campo penal, como é um crime culposo, todos foram absolvidos. Tem um habeas corpus para que todos realmente sejam negligentes, né? Sejam irresponsáveis com a vida do turista. Um incentivo para não manter realmente, não fazer uma manutenção adequada em seus equipamentos, infelizmente. Olha, vem aqui para mim, com relação a essa história, esse acidente, tá, gente? Será enterrado hoje aqui no interior de São Paulo, o radialista, né, que morreu ao cair deste brinquedo lá no parque aquático. Ô Vanessa Aguiar, bom dia. Cadê a Vanessa? Tá tudo bem, Vanessa? Conta pra gente que horário que vai acontecer esse enterro. Oi, Peruca, muito bom dia. Vai ser em Sorocaba, sim, às 13h30 da tarde. O corpo de Ricardo Hilário, conhecido como Ricardo Rio, no interior, vai ser enterrado, então, agora no final da tarde, no início da tarde, na verdade, onde os amigos vão poder se despedir. O corpo chegou ao aeroporto de Guarulhos durante a noite desta terça-feira e o velório já está acontecendo desde as 5 horas da manhã. Olha, diferente do que havia sido divulgado inicialmente, por nota, o Parque Aquático informou que a boia não ultrapassou a barreira de contenção do brinquedo, mas que Ricardo caiu da boia dentro do percurso, onde ele bateu a cabeça já próximo à piscina. No entanto, que eles estão dando todo o apoio à família e aos amigos da vítima desse acidente. O brinquedo que havia sido inaugurado no último sábado foi interditado e só deve ser liberado, isso se for, né, após perícia também e o trabalho de investigação da polícia. Peruca.